Abra sua Bíblia aí em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, nós estaremos concluindo a partir do verso 14. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 14, amém? Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse ido ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, e se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós, outros, com vara, ou com amor e o espírito de mansidão? Amém? Vamos concluir essa parte. Lógico que a gente não vai conseguir avançar muito, mas a gente pelo menos inicia o capítulo 5, tá? E aí, antes da gente entrar mais uma vez nesse versículo 14, eu gostaria de fazer duas ponderações que eu fiz talvez na semana passada, mas eu queria reforçar. A primeira é com relação a partir do verso 9, onde o apóstolo Paulo, ele vai trazer a ideia do sofrimento dele. Ele vai trazer a ideia das coisas que ele passou. E aí ele vai dizer, né, que ele foi esbofeteado, né, que ele foi sofrido. Versículo 11 para você ver, né, até a presente hora estamos sofrendo fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa. Então Paulo, ele vai, como eu disse na semana passada, abrir o seu coração para a igreja de Corinto e dizer dos sofrimentos que ele estava passando. E aí eu gostaria de fazer uma ponderação. Primeira ponderação é que se você que está aqui nessa manhã nos assistindo presencialmente, ou você que está assistindo virtualmente, passa por sofrimento, isso não quer dizer que você está em pecado. Muito importante dizer isso. Não é porque você talvez está passando por momentos difíceis, e tem pessoas que terminam um momento difícil, já inicia outro, às vezes nem terminou o momento difícil, já chega uma notícia ruim, algo tem acontecido, você está, como diz, na montanha-russa, na parte de baixo. Isso não quer dizer que você está em pecado. Muito pelo contrário. Talvez você está no caminho tão certo que Deus está trabalhando na sua vida. Isso é importante dizer, porque tem pessoas e tem pastores, e eu já vi dizerem isso, já vi pessoas dizerem: pastor, fulano disse que eu estava em pecado, por isso que eu estou passando isso. E a gente tem que entender que quando Jesus veio, Jesus aboliu a questão da maldição hereditária. Né? Certa vez chegaram para ele: Senhor, por que esse cabra está assim? Foi o pai, a mãe dele, que pegou os pais, os avós? Não, Jesus disse, mas para que a glória do Senhor, de Deus, fosse manifestada na vida dele. Então Jesus quebrou a questão da maldição hereditária. Hoje nós passamos dificuldades, tribulações, adversidades, e isso porque nós somos fiéis cooperadores do Evangelho. Jesus diz: perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Então tenha essa ideia na sua mente, que as tribulações e as dificuldades que vocês estão passando é porque Deus está trabalhando na vida de vocês. Amém? Isso é importante dizer isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui, além dele estar dizendo que ele estava sofrendo por Jesus, ele estava dizendo para a igreja que não é porque ele estava sofrendo também que ele estava em pecado, ou que ele não era apóstolo, que Jesus não estava com ele. Muito pelo contrário. Ele estava sofrendo porque Cristo estava trabalhando na vida dele. Lá na frente ele vai dizer que ele é um vaso, né, onde guarda o grande tesouro, que é a palavra de Deus. Então, o vaso, para que Deus apareça, para que o tesouro apareça, precisa ser quebrado. Né? E aí eu digo a segunda coisa, a segunda ponderação. Sabendo que nós passamos por dificuldades, estamos sendo trabalhados pelo Senhor,
não quer dizer que a gente é masoquista. O que é isso? O que é ser masoquista? Quem pode dizer? Gosta de sofrer. Porque é uma linha muito tênue dizer que se a gente sofre é porque Deus está trabalhando na minha vida, eu agora vou querer viver sofrendo. É assim? Não. Ninguém aqui é masoquista e Deus não quer isso para nós. Certo? Agora, por que nós sofremos e somos felizes? Como foi a mensagem de ontem, né? Celebrando ao Senhor com alegria. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai responder na carta aos Romanos. Ele vai dizer, olha, os sofrimentos que passamos hoje não se compara com a glória que há de ser revelada. Então, nós sofremos, passamos por dificuldades, passamos felizes, porque sabemos que tudo isso que a gente passa aqui não se compara a morar com Jesus no céu. Por isso, nós não procuramos dificuldades, nem tampouco somos masoquistas, porque estamos sofrendo, manda Jesus, mas não é isso. Mas sabemos que somos felizes, porque tudo que a gente passa aqui nessa vida terrena não vai ser comparado à glória que vai ser revelada quando Jesus voltar. Amém? Não vos escrevo, versículo 14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Paulo está dizendo, né? Olha, eu não estou causando vergonha a vocês. Eu não estou agora disciplinando vocês ou falando verdades para vocês para envergonhar vocês. Muito pelo contrário. Mas estou disciplinando, demonstrando vocês como filhos, como um pai ensina ao filho. O filho, quando erra, o pai tem prazer em disciplinar o filho? Não, mas é necessário, não é? Eu já vi pai dizer, eu bato no meu filho, ele chora de lá e eu choro de cá. Porque a dor que eu sinto quando eu levanto a mão para um filho meu, talvez dói mais em mim do que no próprio filho. Mas é necessário. Agora, a humanidade aí, o mundo está dizendo que você não pode disciplinar o seu filho. Isso está errado. A gente tem que ir pela palavra de Deus. Precisamos disciplinar os nossos filhos. Enquanto há tempo. Porque depois que começa a criar uns penugem, basta criar uns penugem. Né? Penugem é aquele cabelinho, né? Só a marquinha que cria aqui, ele já acha que é dono do nariz, né? E que não escuta mais ninguém. Então ensine seu filho enquanto há tempo. Isso é bíblico. Você não vai espancar o seu filho, é diferente. Não vai espancar. Mas você pega a sandalinha, né? Olhe, sinta aqui, você está apanhando por causa disso. Você não está apanhando porque é isso. Se você fizer de novo, você já sabe o que é que vai acontecer, né? Então, Milena, meu Deus do céu, Milena é muito medrosa, né? Eu não dou nem um grito, eu falo, né? Não chego nem a bater, mas quando eu falo, ela já começa a chorar e corre para a mãe. Pai não gosta de mim. Aí eu gosto bem, vem cá. Muito pelo contrário, por gostar de você é que eu falo assim com você, né? Não estou sendo ignorante, eu estou dizendo a você que você precisa consertar. Versículo 16. Admoestai-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Veja que autoridade o apóstolo Paulo tinha de dizer, sejam meus imitadores. Paulo tinha uma autoridade, porque Paulo era exemplo. Não tem coisa melhor do que a liderança pelo exercício do exemplo, né? De você olhar para alguém e dizer, rapaz, eu quero ser igual fulano. E fulano é exemplo, né? Então Paulo tinha essa autoridade de dizer, olha, admoestai-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo. E aqui a ideia, né, que Timóteo, filho na fé de Paulo, Paulo já tinha mandado ele, né? Enquanto Paulo talvez estava escrevendo essa carta, Timóteo já estava a caminho da igreja, né? Ou talvez já tivesse até chegado, né? E a carta chegou depois. Então a gente não tem precisão sobre isso, mas sabemos que Paulo mandou Timóteo para exortar, para admoestar, representando Paulo. É como se tivesse acontecendo um problema na igreja, né? Vou pedir para o diácono Cristiano pegar um copinho com água, por favor. Tem aqui atrás, tem aqui, Cristiano, obrigado. É como se tivesse acontecendo um problema na igreja do Alto Zé do Pinho, imaginemos. Eu não estou aqui, estou em São Paulo, passando, sei lá, um mês lá, trabalho. Obrigado, meu diácono. E aí eu mando um interlocutor, um interventor,
antes que eu chegue lá. Ele que vai resolver, aprimore aqui, nesse primeiro momento, algumas coisas até a minha chegada. Né? Então, Paulo mandou Timóteo para lá e diz, olha, prepara o lugar, dá uma puxada de orelha na turma lá, que eu estou chegando. E ele vai dizer isso, né? Verso 19, veja que Paulo vai dizer, ó, mas em breve eu irei visitar vocês. Paulo está dizendo, olha, Timóteo foi, mas eu também vou. Daqui a pouco eu estou chegando aí, né? E aí veja o que ele vai dizer. Se o Senhor quiser, então conhecerei não por palavras, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo está dizendo o seguinte, trazendo bem para o nordestino, né? Eu vou lá e eu não vou apenas ouvir agora o que disseram dessa turma, não. Eu quero ver presencialmente. Aí eu quero ver quem é o macho. Entendeu? Trocando bem para o nordestino, eu quero ver quem é o brabo daí da igreja. Eu quero ver quem é esse que estão desvirtuando a igreja. E ele vai ser mais forte e firme. No verso 21, ele vai dizer o seguinte, vocês preferem o quê? O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com a vara ou eu vá com amor? É uma pergunta que Paulo está dizendo, né? Ó, mandei Timóteo, está chegando aí, mas eu vou também, se Deus assim permitir, né? E quando eu chegar aí eu vou ver quem são esses homens, esses ensoberbecidos. E aí vocês escolham se vocês querem me receber em amor ou se eu vou com a vara. Paulo está sendo mansinho aí? Não, né? Paulo está chamando a igreja de forma muito mais forte. Dúvidas até aí? Alguém quer perguntar para a gente concluir essa linha de raciocínio? Capítulo 5. É o seguinte. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e uma imoralidade tal, como nem mesmo houve entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunido-vos e o meu espírito com o poder de Jesus Cristo nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa essa vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade, de malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda com mais. Até aí, amém? Até o verso 11. E aí, meus irmãos, nós iniciamos agora uma outra espécie de problema na igreja de Corinto. Como eu disse desde o início, desde as semanas passadas, a igreja de Corinto tem blocos de problema. O primeiro bloco que a gente viu, quem pode dizer qual foi o primeiro problema da igreja de Corinto que Paulo trabalhou? A divisão, né? A divisão, a falta de amor, né? Mas, de forma mais clara, a divisão da igreja, a unidade. Paulo trabalha e tenta
trazer a igreja novamente à comunhão, porque estava tendo partidarismo. Lembra do versículo? Não esqueça desse versículo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Então a igreja estava dividida em 4 grupos, 4 facções, né? E aí Paulo, desde esse início, vai trabalhar também a questão do ensino, vai trazer um pouco a responsabilidade da liderança da igreja, que não estava olhando para esses problemas, talvez olhava e fazia vista grossa para os problemas. Mas agora, Paulo vai trazer um outro bloco de problema na igreja de Corinto, que era o bloco da imoralidade. Mas não apenas qualquer tipo de imoralidade, né? Paulo vai falar de porneia no grego, né? Que é também a imoralidade sexual. Era um problema naquela. E a igreja de Corinto estava numa cidade grega, né? Eram os gregos. Então os gregos tinham essa ideia, né, do corpo, né, da questão sexual. Se você assistir um filme hoje que retoma a ideia dos gregos ou dos romanos, você vai ver aquelas esculturas, né, aqueles homens, né? Eles estão vestidos? Não. Toda ela, o homem está o quê? Despido, a nu. Já percebeu? Por quê? Porque eles focavam na questão sexual. Eles faziam noitadas, né? A questão, os romanos principalmente os romanos, eles faziam bacanais, né? Essa era a palavra realmente. Obrigado, meu irmão. Os gregos tinham disso também, né? Mas de uma forma muito mais sofisticada, né? Eles eram os caras elitizados. Os romanos eram mais escrachados, vamos dizer assim, né? Para você ter ideia, eles queriam levar para os povos de Deus, para os judeus, forçar os judeus que no alistamento, né, dos homens, eles precisavam passar, como hoje a gente chama de teste os homens, quem sabe, teste da goma. Hoje a gente chama isso muito como, foi fazer o teste da goma, né? Lá, quando você vai fazer o alistamento militar. E os romanos e os gregos tinham isso também, mas lá o teste da goma era o aliciamento sexual ao mais jovem. Então ele despia, né, o jovem, ele possivelmente abusava sexualmente daquele jovem, né? Então se ele passasse no teste, ele estava apto, né, a continuar. Então veja que era uma série de imoralidades sexuais. E a igreja de Corinto estava ali respirando isso também, estava, né, vivendo esse contexto. Na Grécia existia também o templo da deusa do amor para os gregos, né, que era a deusa Afrodite, né? E ali eles faziam sacrifícios àquela deusa, pseudo-deusa, como sacrifícios sexuais. Então, os homens iam para lá, para aquele templo, ter noites, os bacanais da vida, né, com atos sexuais libidinosos, né, naquele período. E aí Paulo, lá na frente a gente vai ver isso, que Paulo vai dizer o quê? Olha, a mulher use o véu na igreja, né? Trazendo também, a gente vai ver isso lá na frente, que é a ideia para se desassociar a mulher de Deus para a mulher que está lá no mundo, usando o seu corpo para servir como objeto sexual. Então a gente vai ver isso lá na frente. Mas veja que são constantes problemas no âmbito sexual. E aqui na igreja, logo no início, Paulo vai dizer que tem uma imoralidade acontecendo dentro da igreja, que é uma imoralidade tão grande que nem mesmo entre os gentios, entre os romanos e entre os gregos, estava acontecendo, mas estava acontecendo dentro da igreja. E que imoralidade era essa? Tinha um jovem que estava dormindo ou tendo noites com a madrasta. E a gente sabe que isso, pela lei de Moisés, pela lei de Deus, é pecado, é proibido, né? Se a gente for ver lá nas leis que Deus deixou por Moisés, Moisés vai ser enfático em dizer: não deite com a mulher do teu pai. Isto é abominação, é pecado, né? Não é porque não tem o mesmo sangue, mas você deitou e maculou o leito do teu pai, né? Então isso é pecado, é incesto, né?
praticamente é mãe também, né? Então, isso estava acontecendo na igreja de Corinto, né? E Paulo vai dizer o seguinte, verso 2: contudo, andais vocês ainda os ensoberbecidos, não chegasse a lamentar. O que é que Paulo está dizendo? O problema está acontecendo, é fato público, todo mundo que está aí está sabendo, e os ensoberbecidos, os caras que se acham o certo, não estão fazendo nada, não estão nem lamentando, dizendo o seguinte: rapaz, isso é sério, a gente precisa resolver, né? A liderança da igreja está omissa, a comunidade todinha sabendo que dentro da igreja estava tendo um problema sexual horrível, e esses ensoberbecidos estavam calados. Continuando: para que fosse tirado do meio quem tamanho ultraje praticou, eu, na verdade, ainda que ausente. Aí Paulo agora está dizendo, usando a autoridade dele agora como apóstolo, como aquele que plantou a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: eu, na verdade, ainda que ausente, eu não estou nem aí. Estou ausente em pessoa, mas presente em espírito. Meu coração está aí com vocês. Já sentenciei. O que Paulo está dizendo? Já dei a ordenança. Já fiz a assembleia extraordinária, né? Já levei a proposta e já dei a sentença. Já disse o que tem que fazer. O que é que ele mandou fazer? Versículo 5. O que é que o versículo 5 diz? Entregar a... Rapaz, que lapada, né? Paulo está dizendo, já dei a sentença. Sabe o que vocês têm que fazer? Entregar a Satanás. Pastor, por que Paulo vai dizer que tem que entregar a Satanás? E aí ele continua, ele autoexplica, né? Para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa essa vossa jactância. Quem é da saúde aí? O que é jactar? Jactância, o que é? Quem sabe? Joquebed, sabe? Jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, olha aí, ó, falando de fermento, dá para associar, que não é área de saúde muito, né? Mas Paulo vai falar de amamentação, lactância, né? Tem lactância e tem jactância, né? Questão do leite, né? Então, lactância. E jactância é o processo de fermentação, né? É o processo de fazer fermentar. Então, Paulo está dizendo, olha, esse trabalho, isso que vocês estão fazendo aí, não sabeis que o pouco fermento leveda a massa toda. Quando a gente vai fazer um bolo, as irmãs fazem bolo cristiano aí, bota só um dedinho, né? Uma dosagem bem pouquinha, né? Por quê? Porque se você botar muito, vai desandar o negócio. Não é? Aí veja, Paulo está dizendo, entregue a Satanás para que a destruição da carne, seja feita a destruição da carne, e o espírito seja salvo. Na verdade, Paulo está dizendo aqui, não é que Paulo está dizendo o seguinte, olha, abandona ele aí, né? Deixa que Satanás vai levar ele para o inferno. Não, Paulo não está dizendo nesse contexto. Praticamente, vamos trazer em ideia prática. Quando o irmão ele peca na igreja de forma que é um pecado explícito e que leva a não apenas a repreensão dele, mas o público, a igreja é colocada numa situação difícil. O que a igreja faz? Disciplina. Tira ele do meio, né, do rol de membros, mas a igreja faz o que com ele? Trabalha com ele. A igreja tem que estar com ele ali lado a lado. Não é tirar o irmão, vai para o mundo, tá, né? Deixa lá ele no mundo lá à vontade. Não é isso. É tirar aquele irmão do meio da membresia, no meio do corpo, para que ele seja trabalhado na carne. A carne seja destruída. E o que é que vai ser salvo ali? O espírito. Então, quando a igreja disciplina um irmão, e aqui eu advogo que nós precisamos usar a disciplina com sabedoria. Porque tem igreja, eu já vi pastor dizer a mim assim,
Porque o irmão olhou com cara feia para ele, ele disciplinou o irmão. Se o cara fosse feio, né? Fosse a fisionomia dele mesmo que era assim, né? Feia. Mas eu já vi pastor dizer assim. E não é apenas falar de forma, mas com aquele ar, sabe? De realização. Eu disciplinei. Porque eu já sabia que ele já estava querendo montar e tal. Disciplinei antes mesmo que ele fizesse. Eu disse, rapaz, tu é adivinho agora, é? Antes mesmo que ele fizesse, tu já foi lá e disciplinou o cara. Então, a disciplina precisa ser feita com sabedoria. Porque quando ela não é feita com sabedoria, a gente mata o irmão. E aí o sangue dele vai ser requerido no último dia. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que aquele que o filho os enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Não é a ideia de tirar do corpo para trabalhar ele, mas é a ideia de você matar o irmão mesmo. Você botar o peso da disciplina na cabeça do irmão. Aí o mundo vai lá e vem para cá, meu filho. Toma aqui um pratinho de lentilha. Você vai ser muito bem quisto aqui. Aí o irmão vai ser, né? Mas é a ideia aqui de que você precisa tirar o irmão do corpo. O irmão precisa sofrer as consequências do problema. Olha aí a questão de entregar a Satanás. Ele vai ser entregue, ele vai sofrer ali as consequências do problema, do pecado dele. E você não faz ideia. Você que talvez nunca foi disciplinado. Você chegar na igreja, né, olhar, e só porque o irmão olhar assim, o inimigo dizer assim, ele está falando de tu. Não é? Olha na igreja e diz, mas está falando de tu. Não está não. Às vezes o irmão olha para você com amor, né? Dizendo, eu preciso estar ali orando por ele, eu preciso cuidar dela, né? Mas esse processo de tirar ele do corpo, isso dói não só no corpo, não só na igreja, mas dói também no irmão. Então, por isso que é a ideia dessa separação. E aí Paulo vai confirmar isso, eu já estou terminando, meus irmãos. E Paulo vai confirmar isso, eu vou trazer, a gente vai continuar na semana passada. Semana que vem, semana passada, meu Deus do céu. Fica difícil, né, Jean? Já foi, né? Vai continuar semana que vem. Lançai fora, né? O velho fermento, para que sejais nova a massa, né? Então veja, ele está trazendo a ideia, essa figura de linguagem de massa, de fermento, ora com fermento, ora sem fermento, né? Mas a ideia é de purificar a massa. O corpo é a massa. Se você colocar fermento demais, desanda. Talvez, e também a ideia de fermento naquele tempo era de mancha, né, de mácula. Então, por isso que em determinado período do ano comiam pão sem fermento, né? A ideia de pureza, de purificação, de toda essa questão aí. Então, Paulo vai trazer justamente essa ideia de que, olha, você precisa tirar, né, a fruta, a maçã podre, né, para não contaminar as demais, né? Mas no reino espiritual a gente precisa trabalhar o irmão, a gente precisa cuidar dele, mostrar a ele que ele pecou, que ele está errado, mas que há salvação para a alma dele. Que ainda que o corpo tenha pecado, há salvação para a alma. Amém?